Minha amiga, como é que você gosta de ser chamada? Ana Cecília ou Cecília. Cecília Vieira? Cecília. Aham. Minha amiga Cecília Vieira, psicóloga, especialista em gente, né? Seres humanos. Se apresenta para É. mim. Fernando, toda vida que pedem para eu mandar mini currículo, para eu me apresentar, eu esqueço um pouco a questão dos títulos e falo que eu sou mãe, sou casada, gosto de esporte, natureza. Mas falando em títulos, eu tenho graduação em psicologia, em filosofia, tenho formação em coach, sou analista DISC, então tudo isso que vai inventando e aparecendo pelo caminho eu vou fazendo, porque como você falou, sou apaixonada por gente, adoro pessoas, adoro esse desafio que as pessoas nos trazem, né, em todos os contextos, e é isso, sou essa pessoa cheia de atribuições e que adora pessoas, adoro trabalhar com pessoas. Que massa, que massa. E eu já te conheço há Tempinho, uns né? 4, 5 anos, talvez, por aí. Uhum. E sempre vi uma Cecília alegre, animada, e, né, com essa coisa que você falou do esporte, de Sim. ativa e solta, e se comunicando e falando. A Cecília sempre foi essa Cecília? Pois achei super bacana quando você me mandou essa pergunta, porque eu disse, será que o Fernando percebeu que eu não era assim? Quando eu era criança, eu era muito quieta. Eu era bem calada. Minha mãe foi chamada algumas vezes na escola por conta disso. Assim, eu dormia na aula, eu não interagia muito, não conversava muito, mas eu era super observadora. Eu era muito observadora. Então, eu tenho lembranças bem marcantes da minha infância, assim, bem detalhistas, mas eu não era comunicativa como eu sou hoje. Hoje eu sou considerada uma pessoa muito falante, muito comunicativa, realmente eu não passo muito despercebido nos cantos, não, né? Eu sou zoadeira. Mas quando eu era criança, não, eu era bem quietinha, eu era muito, muito quietinha, não era falante, não. Você se considerava, assim, nessa quietude, uma menina tímida? Você sentia alguma dificuldade? Você era quietinha porque você sentia que eu não tinha essa segurança para fazer barulho? Então, quando eu era criança, eu não me sentia insegura, não, porque paralelo, né? Eu era quietinha, mas eu sempre fui muito assim, destemida, muito corajosa, então eu também era aquela menina que me trepava bem alto, né? Subia alto e virava de cabeça para baixo, e esse lado aí acho que da expressão corporal era forte em A mim. Então, por exemplo, ludicidade, né? A ludicidade, isso. brincar, né? Como é importante brincar. Isso. Então, em relação a isso, sim, eu me jogava muito. Então, eu nunca tive medo de altura, nunca tive medo de água, nunca tive medo. E os meus pais me estimulavam a isso. Então, eu não percebia que era questão de insegurança. Eu não acho que era insegurança. Eu acho que, não sei se eu pudesse dizer, como se a infância eu estivesse meio que observando que mundo era esse que eu estava chegando, que eu estava pisando, para saber a hora de me soltar, né? Mas criança mesmo, assim, os meus pais, eles sempre me colocaram em esportes, dança, eu tinha muito essa liberdade de fazer, fiz vôlei, fiz karatê, fiz um monte de coisa. Eu acho que eu me sentia muito experimentando muitas coisas. Eu acho que eu estava procurando o ambiente que eu ia me sentir talvez mais à vontade para me soltar, mas eu não me sentia insegura. Talvez tenha sido até esse estímulo que fez com que você buscasse a psicologia, né? Até para ter esse entendimento. Talvez, Você é uma pesquisadora da vida mesmo, né? Assim, sim. a gente que vê pessoas que têm essa dinâmica, essa energia, é tão legal, né? Da busca do brincar, é o que eu falei, como é legal. Porque hoje, quando você fala, eu gosto dos esportes, é brincar, não é? Não é a mesma coisa como menino que corria, que subia em árvore, ou o cara hoje vai fazer crossfit, ou sei lá. Ele quer continuar brincando, as pessoas param de brincar. É verdade. Te interrompendo, as minhas filhas, um dia desse, eu estava conversando com elas, e elas falaram assim, mamãe, você é criança ou você é adulta? E eu achei muito interessante essa pergunta delas, assim, em que momento foi que causou dúvida nelas se eu sou criança ou se eu sou adulta, né? E eu devolvi com uma pergunta, eu disse, por que você acha que eu sou criança e por que você acha que eu sou adulta? Aí ela foi falando, né? Eu acho que você é adulta porque você trabalha, você é casada, você já é mãe. Eu disse, por que você acha que eu sou criança? Ela, porque você brinca.
Então, assim, para mim foi muito legal essa constatação dela, porque talvez ela não consiga ver adultos brincando, e a brincadeira não é só a hora da brincadeira, mas essa leveza, como você colocou, né, de estar sempre sorrindo, de estar sempre... Eu tento fazer uma festa em tudo, então eu chego em casa, eu já grito, brinco, faço uma brincadeira, a hora de comer também eu tento fazer aquilo ser animado e tudo. Então elas achavam que eu era criança porque eu tô todo tempo brincando, né? Questão de fantasia, de já pensou se isso aqui é uma fadinha, não sei o quê. Então, como eu tô sempre com elas nesse movimento aí, né, como você falou, do lúdico, elas ficaram em dúvida se eu sou criança ou se eu sou gente grande. É o mix, é a mistura. Mas eu acho que esse é o grande segredo do rejuvenescimento. É você simplesmente não deixar a sua criança morrer. Então, eu tô com 61 anos e eu brinco até hoje. Eu vou pra praia. É um menino. Eu tento ser, não no sentido assim, porque eu não deixo esse... E é interessante porque quando a gente está se olhando na imagem, né? Eu vendo aqui a minha imagem, ou eu vou pro espelho, aí eu falo, é um senhor, 60 anos, já perdi os cabelos, já o que sobrou é bem branquinho. Mas na hora que está na loucura do dia a dia, daquele corre-corre, eu não sinto isso. Eu não percebo, eu não enxergo esse senhor. Eu sempre vejo um menino. E assim, isso é legal, porque eu vou brincar, eu vou pedalar, eu estou na praia, eu pulo, eu rodo, eu fico brincando no chão, eu fico... Né, a própria coisa do teatro que desenvolve, o jogo, essa coisa do brincar. Então, eu acho que isso é muito positivo na vida. E você está ensinando isso para suas filhas. Né? Isso verdade. É um tesouro que é uma herança show. Muito bom, muito bom. É engraçado também, Fernanda, isso que tu tá falando, eu me lembro de alguns episódios também da minha vida, né, já de gente grande. Eu também não me vejo, eu gosto muito de brincar que agora, daqui a poucos dias eu faço 39 anos. E aí eu fico dizendo assim, eu tô doida pra fazer 40, só pra ouvir as pessoas falando assim, nossa, mas tu tem 40, nem parece uma menina. Os meus filhos mais velhos também, eles têm esse relato, né? Assim, que eu invento, de onde é que tu inventa essas coisas? E são coisas muito simples da vida, né? Às vezes eu digo assim, vamos sair 5 horas da manhã, vamos ver o sol nascendo, depois a gente toma uma água de coco, não sei o quê. Então, essa energia, essa leveza mesmo, né? Essa quebra da rotina, buscar, como é que eu posso dizer? Alegria em pequenas coisas mesmo do dia a dia parece ser um pouco chocante, né? Os meus próprios filhos que convivem comigo, eles ficam assim, vale, tirou essa ideia de onde agora? Aí é andar de bicicleta, como você falou, é começar um esporte novo, vamos tomar banho numa cachoeira tal, vamos acampar no quintal. Então, o tempo todo eu não consigo ser de outra forma, né? Não sei como foi que começou isso, mas eu não consigo ser de outra forma. E eu acho que isso sim, essa forma de viver deixa a gente jovem mesmo e destemido, né? Eu acho que deixa a gente mais destemido mesmo. Sim. Você acaba aprendendo a se jogar mais nas situações, né? Porque sempre nessa relação do desafio, você está exercitando o permitir-se. Né? Você se permite, porque às vezes as pessoas, você tem a iniciativa, tem a vontade, tem a criatividade e você se permite, então você se joga. Mas muitas pessoas, elas às vezes, elas visualizam, elas enxergam esse cenário de, cara, isso vai ser muito bom, mas ela não consegue se permitir. Sim, é verdade. Né? E aí, esse não se permitir tem uma série de raízes também, né? De bloqueios que as pessoas apresentam, né? Como você falou, tem a criatividade, acha legal, gostaria de fazer, mas o que é que faltou para destravar ali, né? Sim. E isso reflete, né? Você que trabalha ou trabalhou muito tempo em empresas, em grandes empresas, você tem um conhecimento de sutilezas do ser humano muito grande, né? Como é que você detecta, assim, você sabe, no caso da timidez, a gente sempre foca muito na questão da timidez,
que a gente sabe que existem, o que você falou, os bloqueios que vão provocar isso como um reflexo no futuro, e você como mãe está trabalhando hoje na formação dos teus filhos, né, das tuas filhas, para que elas aprendam a permitir-se. E o que você coloca numa visão de uma psicóloga e de uma experiência de pessoas, o quanto isso pode atrapalhar, sobretudo no profissional, como as pessoas, como que pode refletir isso, no se jogar, no se permitir, por conta dessas dificuldades? Fernanda, é como você falou, né? Eu, durante essa minha trajetória dentro de grandes empresas, hoje eu toco meu negócio, é pequeno, mas é engraçado que pessoas estão em todos os lugares, né? Empresas grandes ou pequenas, e algumas coisas são bem recorrentes, né? E assim, até hoje, eu escuto muito relato de pessoas falando, poxa, situação tal ali, eu tive uma ideia, mas eu fiquei meio assim, de falar. Aquela situação ali, sei lá, eu faria diferente, mas deixa quieto, né? Então, dentro do meu papel nas organizações, era muito não permitir esse tipo de coisa, né? Poxa, se a pessoa tem uma ideia diferente, o que impede que ela fale, né? E aí, existem questões que são da estrutura da organização, né? Então, a gente não vai falar sobre isso aqui, mas um chefe que acata mais, um chefe que reprime essas ideias e tal, mas falando da esfera da pessoa, né? Que também, às vezes, a gente vê chefes, né, líderes que são estimulam bastante as pessoas, e mesmo assim essas pessoas são mais retraídas. Então, falando dessas pessoas, você tocou num ponto que é bem importante, que é a questão da segurança. Agora eu vou falar com os tímidos aqui, né? Quantas pessoas não já se viram numa situação que ela estava ali com a ideia, e o coração começa a acelerar e não consegue falar, e um colega vai e fala, e você tem aquele... Ufa, né? Eu não estava errado, estava certo, mas, poxa, foi meu colega que falou. Eu podia ter desenvolvido mais, né? Eu podia ter lançado essa ideia, eu podia ter pego esse projeto para mim e tal. Então, assim, isso é muito comum também, isso é bem recorrente. E o que eu observo é que está muito ligado realmente à questão de insegurança, como você falou, né? Então, a pessoa tem medo de errar, tem medo de falar uma besteira, tem medo de, não vou falar isso porque isso é tão besta, não vou abrir a boca para falar uma besteira dessa, né? E muitas vezes é uma besteira que está todo mundo esperando. E aí o outro vai falar besteira e todo mundo bate palma, né? Então, falando de adultos, falando de contexto de organizações, grandes organizações, eu acredito que muito tem que se falar aí da questão da insegurança, essa timidez ligada à insegurança. E até o comecinho aqui da nossa conversa, né? O que é que um adulto pode fazer quando, de repente, já está com, sei lá, X tempo de carreira, X anos de empresa, mas se vê tanto tempo em situações como essa, né? De não conseguir se posicionar, ou de vir outro na frente e se posicionar. Existem alguns caminhos que a gente pode trabalhar assim. É um processo muito grande de cobrança, né? De julgamento, de auto-julgamento, né? Isso complica, dificulta tanto, né? As pessoas julgam demais a si e acabam julgando também as pessoas, né? Como se relaxar nisso, né? Exato. Outro dia eu estava lendo um livro lá do diretor da Pixar, né? Que é estúdio de criação de animações lá da Disney, né? Sim. E aí ele falando que quando a Pixar foi fundida com a Disney, tinham muitas estrelas, né? Pessoas assim, que sempre é quem dava as ideias, sempre eram os mais criativos, sempre era... E aí ele falando que um dos desafios dele como liderança é como é que eu vou fazer os que nunca falam falar, né? Como é que eu faço para os... E de repente a autoestima tá mais abaladinha falar. E aí ele contou que ele usou uma estratégia super simples, que foi toda reunião de criação ia falar sempre aquelas pessoas que nunca falavam. Então, uma das primeiras coisas que ele fez foi, líder não fala. Primeira X horas de reunião, nenhum líder fala. Porque o líder tá meio que chancelado ali, como se fosse pelo cargo, poder falar mais, né? E aí ele foi criando espaço para essas pessoas. Mas o que ele queria com isso? Ele queria que essas pessoas mais tímidas, essas pessoas que sempre ficaram mais retraídas, encontrassem um espaço de fala. Nem sempre a gente encontra um gestor que tem esse tipo de estratégia, né? Então, a pessoa vai ter um desafio um pouco maior de encontrar esses espaços de fala, né? De ganhar segurança,
de se sentir capaz de falar e de se permitir falar o que ele acha que é uma besteira e muitas vezes nem é uma besteira, né? Então tem esse desafio aí de encontrar o espaço, o cenário, né, o palco correto para falar, para se colocar, né? A gente falou desse julgamento. O que é que você acha que faz com que essas pessoas elas acabem se cobrando tanto? Fernando, assim, quando a gente conversa individualmente, né, tentando não fazer uma análise global, mas tentando pegar caso a caso, é muito comum a gente encontrar pessoas com relatos de, não vou nem te dizer trauma, porque trauma aí já entra numa seara bem mais profunda, mas pessoas assim que foram moldando um pouco o seu comportamento e a sua personalidade por criação, que muitas vezes o pai ou a mãe se colocavam muito como a postura de sabedor, então a criança era quem tinha que seguir ali a linha do pai e da mãe, né? Então essa criança não se colocava tanto, né? A gente vê relatos de pessoas que às vezes no colégio teve um episódio ou outro que foi falar e a turma riu, ou foi falar uma coisa achando que estava correto e alguém meio que desprezou aquilo ali, né? Então, quando a gente pega na esfera individual, a história de vida das pessoas conta muito. Então, tem casos que a gente vai tentar investigar isso, né? O que foi que aconteceu, né? Poxa, por que essa pessoa tem tantas ideias, é tão criativa, tem tanta colocação, escreve tão bem, às vezes escreve anonimamente, né? E por que essa pessoa se retrai tanto para falar? Então, como eu falei, tem alguns bloqueios, algumas coisas da história de vida da pessoa que pode fazer com que ela se prive disso, né? Tem medo desse julgamento e tem medo de se expor mesmo, né? De não ser aprovado, de alguém rir, de alguém... uma coisa que é recorrente, né? As pessoas hoje estão muito aceleradas, então às vezes eu falo uma coisa, o outro já me atravessou, aí eu já fico com aquela sensação de devia ter ficado quieta. E isso vai minando a confiança das pessoas. O que a gente tem que fazer é reconhecer esses momentos e buscar estratégias realmente de superar, né, essas questões, de contornar essas situações. O sistema ele se torna muito repressor nesse sentido, né? Ele oprime demais, né? Nessa velocidade, a exigência que tem é uma competição muito grande, né? As pessoas param de olhar para o outro como aqui eu posso ter um possível ajudante. Não, é como se as pessoas se tornassem inimigas. Então tem uma disputa. O universo corporativo não é geral, não é vou dizer que não é a regra total, mas existe, né? Essa competição, essa corrida. E o mercado, para essas pessoas, para os tímidos, ele já entra em desvantagem nisso. Quando você, na atividade, o que você podia orientar quando você detectava que tinha algum colaborador que você via que ele estava deslocado por alguma questão? O que você orientaria para que ela pudesse sair dessa? Fernando, assim, não tem receita, né? A gente tem que analisar o contexto global. Então, que tipo de líder que essa pessoa tem, né? Como é que são a relação com os pares? Que tipos de ferramenta essa empresa dispõe? Porque, por exemplo, às vezes é uma pessoa super tímida, mas quando é para trabalhar na elaboração de um projeto, alguma coisa que é com grupos menores, ou então que de repente são só trabalhos que são ele com o chefe, então isso aí muitas vezes faz com que a pessoa se solte um pouco mais. Então, o profissional conseguir identificar esses cenários que ele consegue dar o melhor de si, ajuda muito, né? Acho que antes de buscar uma alternativa, ele tem que perceber o que é que está causando essas limitações. E também perceber o que é que o trabalho exige dele. Porque se for um trabalho que, de repente, você tem que estar sempre numa reunião, você tem que estar falando em público, e isso está atrapalhando muito, esse funcionário ele vai ter prejuízos, né? Então, o tamanho, como é que eu posso dizer? O tamanho do remédio tem que ser também na proporção do tamanho do desafio da pessoa. Se é um trabalho que não exige tanto, não precisa tanto estar conduzindo apresentações, não precisa estar, como é que eu posso dizer, uma reunião mesmo de discutir cenário, de discutir caminhos, talvez a gente possa buscar essas alternativas menores, como eu falei, né, de trabalhos com pequenos grupos, momentos diretamente só com o chefe. O bicho pega um pouquinho mais quando é uma função que a pessoa precisa estar exposta, né, precisa estar apresentando.
Como você falou aí da competitividade, às vezes reuniões entre líderes, né, que a competitividade é ainda maior, a pessoa se sentir insegura para falar ou se sentir, enfim, não se sente pressionada, segura, oprimida, né, ali. Isso, aí precisa que a pessoa se balance mais, né? Precisa que ela busque alternativas mais ousadas também, né? Então, a gente tá, assim, eu tô pensando aqui desde a função mais simples que a pessoa consegue fazer sozinha, até, de repente, grandes executivos que precisam se colocar, se posicionar mais, né? Líderes Isso que você mesmo, né? falou, Líderes mesmo líderes. que precisam, que às vezes não conseguem dialogar com a equipe, né? Com o pessoal. É difícil isso. As empresas têm uma tendência de pegar líderes, aqueles que são mais falantes, né? Porque, como você falou, a competitividade, ela é acirrada no mercado e dentro de empresas, né? O perfil falante, ele é tido como um perfil, querendo ou não, mais sedutor, então é aquela pessoa que sabe falar, sabe convencer, sabe envolver as pessoas, então é mais fácil, né? Então, vou fazer uma comparação bem grosseira, às vezes é um tímido com uma ideia genial, mas não consegue falar, e às vezes é uma pessoa que é muito comunicativa, muito envolvente, com uma ideia que nem é tão boa assim, mas todo mundo vai no comunicativo, né? Então, os gestores têm que estar atentos também a esses perfis, porque às vezes o caladinho ali é uma mentezinha brilhante que não está tendo a oportunidade de falar. Então, o desafio é para todo mundo, é o quieto conseguir se colocar mais, e os gestores também saberem extrair o melhor de todo mundo, porque sempre tem os mais falantes, os que sempre dão ideias, os que sempre se colocam, e tem aqueles quietinhos ali que muitas vezes é por insegurança também, né? No teu trabalho, o que você está atuando hoje, tem alguma ligação com essa abordagem também de detectar pessoas que poderiam ou estar num canto ou estar no outro, ou como auxiliar? Faz parte da sua rotina isso também? Fala um pouco do que você tem, da tua consultoria, do teu trabalho que você está desenvolvendo. Pronto, eu vou falar um exemplo bem pequenininho, porque eu vejo esse exemplo pequeno, ele se aplica também a grandes corporações, né? Eu tenho aqui 2 funcionárias que trabalham comigo, né? E elas têm os perfis opostos. Uma é super, hiper, mega falante, então é aquele perfil mesmo vendedora, todo mundo entra na dela bem facinha, ela consegue falar com diferentes públicos, então ela consegue falar com quem for, né? Aqui a gente é uma clínica, então ela consegue resolver tudo do hospital, de laboratório, com cliente, com médico, ela consegue passear por todos esses cenários, né? E aí ela acaba ocupando vários espaços, até onde nem era para ela estar inicialmente, né? E eu já tenho outra funcionária aqui que ela é muito quieta, é muito observadora, ela sabe aquela pessoa que só fala quando você pergunta, né? E aí, o que foi que aconteceu aqui com o passar dos dias? A falante foi se metendo em vários espaços, fazendo, sim, um bom trabalho e se metendo no bom sentido, mas isso fez com que a que era quietinha fosse cada vez mais se retraindo. E aí, um dia, numa reunião que eu tive com elas, né, reunião de feedback individual, a quietinha falou assim, eu tô triste porque eu acho que vocês não gostam do meu trabalho. Aí eu disse, mas por quê? Porque eu fui só perdendo espaço, tal coisa que eu fazia eu deixei de fazer, tal coisa que eu fazia eu não faço mais, né? E aí a gente foi conversar sobre isso. Então, tanto a gente precisa ouvir ela, né? Coisas que ela deixou de fazer, a gente achava que ela não gostava, então ela perdeu a atividade, não falou nada. Na minha cabeça, eu estava fazendo, era uma coisa boa, né? Porque eu tirei uma atividade dela, coloquei para outra, poxa, tá todo mundo feliz. A outra que queria fazer, e a outra que fazia, deixou de fazer, então ela tá feliz, uma coisa a menos, né? Ela falou, não, eu adorava fazer aquilo. Eu disse, mas se você não fala, eu achei na minha cabeça que eu estava fazendo uma ótima coisa, eu estava tirando o trabalho de ti, colocando para outra, e achei que tu estava feliz. Então, assim, é um exemplo muito pequeno de uma pessoa que ficou mais insatisfeita ainda, e eu, como gestora, achando que estava fazendo uma ótima coisa, né? E também, a gente, essa questão de falar, de se posicionar, eu tive a oportunidade de ouvir dela, né, dessa pessoa que é mais observadora, que atividades ela se sentia mais confortável e menos confortável fazendo, que coisas ela gostava mais de fazer e menos de fazer. E eu tive algumas surpresas, né, porque
tentando falar um pouquinho aqui, né? Às vezes os médicos precisam de auxílio, né? Em procedimento e tudo. Então, como ela ia muito calada e voltava muito calada, a gente acaba julgando e pensando, poxa, ela não gosta de fazer isso. Ela falou assim, eu adoro, porque eu não preciso falar nada, eu não preciso me colocar lá, eu prefiro ficar lá do que atendendo cliente, porque lá eu auxilio o médico e eu não preciso me expor, não preciso aparecer. Quando eu fui conversar com os médicos, eu perguntei quem era a profissional que eles gostavam mais que auxiliasse. E foi justamente essa, quietinha, justamente por ser discreta, por ser como é que eu posso dizer, mais concentrada, mais observadora, né? A então, dela, assim, né? Na dela, então deixava os pacientes mais tranquilos. Então, quando o calado fala, ele traz grandes soluções. Então, eu resolvi um problema que eu tinha aqui, que era dessa função de acompanhar os procedimentos, né, de entrar na consulta. Ela ficou satisfeita porque era uma das coisas que ela gostava de fazer e tudo ficou muito mais claro, né? Todo mundo ficou mais satisfeito. Mas enquanto ela não falou, enquanto ela não se posicionou, e eu também como gestora, enquanto eu não dei esse espaço para ela, ficou todo mundo achando que estava tudo bem e havia um sofrimento aí por trás, né? Como é importante, então, né, esse canal de comunicação que tem que ter, né? Tem que ter, porque são seres humanos. Não é um número fazedor de uma função, de uma tarefa, independente, aí se ele se encaixa, coloca, se não encaixa, tira. Existe uma mecanização do sistema, né, no que diz respeito às funções, e as pessoas se sentem, às vezes, como se você não sabia e estava pensando que estava ajudando, e na hora que você clareia, você resolveu o teu problema e o dela. Exatamente. Melhorou a condição. Então, uma dica seria que as pessoas tentassem se colocar mais, mas esse é o grande nó, né? Você precisa falar, precisa se apresentar, se expor. Mas verdade. Essa é a dificuldade, esse é o bloqueio, é o que está travando, né? Como é que a gente pode ajudar essas pessoas, Cecília? Como é que a gente pode, quais ferramentas a gente pode oferecer? Porque o problema existe, né? E você, como terapeuta, eu acredito e tenho certeza que, mais do que eu até, você tem esse arcabouço de possíveis soluções para cada caso, lógico, de uma forma mais até aprofundada. Existem meios, né, que a gente pode oferecer para ajudar, porque dizer, você está com um problema, resolva. Você tem que falar mais, viu? Fale mais. Mas, cara, eu sei que eu tenho... Ele pensando, né? Eu sei que eu tenho que falar mais. Não sai, né? Não tem como. Então, o que a gente pode... O que você sugeriria? O que você poderia refletir para que... Olha, a gente precisa partir para um caminho. Ou caminhos. Quais caminhos poderiam ser apresentados? Então, Fernando, eu sempre vou defender que não existe um caminho único. Eu acredito que existem vários caminhos e cada pessoa vai encontrar aquele que vai lhe ajudar mais, né? Então, por exemplo, eu posso puxar a sardinha para o meu lado e dizer, vai para um processo de terapia, né? Rapidinho você consegue simular aí algumas situações e sair... Mas sim, a terapia é um caminho, É importantíssimo. Né? Eu acho que todo ser humano deveria fazer uma terapia, deveria ter esse contato de diálogo, de você poder falar e ter alguém que escute com uma isenção. Porque, você pode falar com um amigo, com um parente, com a mãe, com o filho, com a esposa, mas é diferente, né? É verdade. E falar com objetivos, né? Com metas também ajuda muito, né? Não fica só o falatório, assim. Então, terapia é muito válido, ajuda demais, assim, é um caminho, sim, né? Existem grandes técnicas dentro do universo da psicologia que pode ajudar, sim, né? Pessoas tímidas, pessoas mais introspectivas, pessoas que estão sentindo prejuízo na vida por conta dessa timidez, né? Desses bloqueios. Então, sim, a terapia é um caminho, sim. Sempre me perguntam, Cecília, coach, tu é psicóloga e também tu é coach, e aí tu acha que... Sim, eu acho que o coach pode ajudar, sim, um bom profissional, um bom trabalho, pode sim ajudar. Eu comecei falando de esporte, porque eu não sou atleta, nunca fui atleta, né, Fernanda? Eu sou só metida, né? Só gosto da energia que o exercício faz, né? A endorfina, então, assim, né? Eu acho assim que eu tenho uma relação com o exercício que a minha competição é comigo mesma, né? Então, de me jogar, de tentar, de
vencer uma insegurança, aquilo que eu achava que eu não conseguia há 6 meses atrás, eu quero conseguir, então eu tô com uma meta agora, né? Tomara que eu consiga, me dei aí uma meta, então isso vai também ajudando, né? Não é só entrar no esporte e, vou entrar na natação e vou 3 vezes por semana. Não é isso, mas é a relação. Né? Isso, é a relação que você tem com esse processo, né? Eu vou fazer porque vou estar lá no meio de outras pessoas. Eu sou tímida e eu acho que quando eu era mais nova, quando eu fiz exercício não foi legal, eu quero vencer isso. Então, tendo objetivo e sendo esse processo de crescimento, acho que ajuda demais, né? E eu não tenho como não falar, é por isso também que a gente está aqui, através dos jogos, através do teatro. É uma ferramenta poderosíssima. Eu estava aqui me lembrando do contador, né? Um rapaz que prestou serviço aqui para a gente na clínica. E ele super bom tecnicamente, um cara super competente, a empresa dele andando e cheio de clientes e tudo. E ele sempre era convidado para dar palestra na área dele, né? Na área da contabilidade. E ele falava, Cecília, mas eu morro de vergonha. Não, na hora não sai, trava. Palestra com pessoas, assim, quando eu vi aquele monte de gente lá, não conseguia de jeito nenhum. E o recurso que ele utilizou foi o teatro. Então, ele entrou para o teatro. Como eu estou dizendo, não foi para ser ator, não foi para trabalhar na Globo, mas assim, para ter uma relação diferente com o palco, uma relação diferente com ouvintes, né? Então, ele conseguiu, ele já deu palestras, ele conseguiu vencer isso, assim, eu achei super bacana, né? E outras experiências até menores, né? Não precisa ir para o curso de teatro, né? Eu sei que você faz um trabalho super bacana dentro das organizações, né? Se colocar nesses jogos, né, nesses jogos corporativos, às vezes os RH das empresas, né, promovem várias coisas. Então, por mais que seja uma coisa artificial, digamos assim, esses momentos eles estão trazendo coisas que são reais, né? É a insegurança que é real, é o medo que é real, é a timidez que é real. Então, uma dica que eu dou é aproveitar mesmo esses momentos. Tô aqui brincando, então aqui eu posso errar, né? Então, chuta a bola, cai, fala, diz, né? Por isso que a gente chama de laboratório, porque o laboratório é o espaço onde as descobertas acontecem. É no laboratório. E é um ambiente controlado. É um ambiente controlado. Você sempre pode se jogar, porque o paraquedas vai abrir. Sempre. Sim. Por mais que você se estatele no chão, ali ele ainda abriu. Porque você não está se expondo, porque o grupo ele lhe abraça, o grupo ele cria uma relação diferente de colaboração, de ajuda. As pessoas estão numa moldagem de um corpo, não é só um indivíduo. E ali o indivíduo ele se dissolve por conta do grupo. E quando ele se dissolve, ele desconstrói um monte de entraves que estão ali na cabeça. Ele entender que o cabeção tem que ficar quietinho, que ele pode se permitir, que ele pode se jogar. Aí quando ele descobre isso interiormente, aí ele sai, vai lá fora e fala, conflito. Opa, conflito, deixa eu me jogar. Ele já sabe que ele é portador dessa chave. Ele só vai aplicar em situações diferentes. Então é riquíssimo esse trabalho, o teatro, acredito que, tanto quanto a terapia, que eu falei que todo mundo devia fazer uma terapia, o teatro era para ser as artes nas escolas, desde todo mundo tinha que fazer teatro, dança, música, aprender um instrumento, pintar, desenhar. Mas não é para ser artista, é para você trabalhar habilidades da vida, para a vida ficar mais leve, você ter uma relação diferente com o mundo, com o universo, com as pessoas. Então, eu acho que ela é muito importante. Por isso que a gente trabalha com a arte voltada para o desenvolvimento humano, porque não é só entretenimento. Ela entretém também, mas ela é uma ferramenta poderosa, muito poderosa. É verdade. Você falou um ponto aí que se a gente dissesse assim, qual é o segredo, né? Vamos tentar pegar aqui o ponto X. A pessoa perceber, ainda que seja num ambiente controlado, ainda que seja, sei lá, no esporte que eu escolhi, na dança que eu estou fazendo, a pessoa perceber que tem uma habilidade, sim, que ela não está usando, que ela deixa ali quietinha, mas que ela percebeu que
que usou, eu acho que isso é muito poderoso, né? Então, ainda que seja em laboratório, a pessoa, poxa, mas eu consegui falar, né? Exato. Poxa, tinha um ali que estava falando uma coisa que eu não concordo, normalmente eu ia engolir ele seco, ia ficar chateada e tudo, mas eu consegui contestar, né? Então, a pessoa, quando ela começa a perceber que ela consegue fazer isso, é muito libertador, né? Você falou aí das artes, e eu me lembrei, Fernando, que eu entrei em umas aulas de dança e recentemente eu dancei um festival, viu? Todo mundo lá tinha idade de ser meu filho, mas eu fui dançar esse festival. E algumas pessoas perguntaram, vale, Cecília, que novidade é essa, né? Você inventou isso agora, por quê, né? Quando a gente se expõe a esse tipo de coisa, a gente descobre muito sobre a gente, né? Por que que eu me bloqueio com isso? Por que que eu não fazia aquilo? Por que que eu achava que aquilo não era legal? Então, essa dica que eu estou dando aqui, que é de se expor, de se jogar, não precisa ninguém entrar em aula de dança, não. Mas experimentar situações diferentes. Porque se a gente está sempre na mesma situação, né, naquele batidão e com as mesmas dificuldades, é mais difícil de sair, né? Mas se de repente eu participo de um jogo, participo de uma oficina, participo de que me permite ver um outro eu diferente, isso pode ser muito rico, isso pode abrir um portal, né, assim, de descoberta e de superação mesmo. É um processo de autoconhecimento. Sim. Sempre, né, assim, eterno, porque você vai se descobrindo a todo instante. Eu não acredito que cheguei ao 100%, não existe 100%, o 100% não tá, né, distante, mas você está sempre se desafiando e aprendendo, é um aprendizado, sim. E é gostoso, né, é gostoso porque sim. Quando você consegue se soltar na brincadeira, na atividade, no jogo, talvez eu não fale, eu não consiga falar, mas na hora que dentro da brincadeira do jogo você não é você e você foi colocado como se fosse uma outra pessoa, e essa pessoa tinha um incômodo que precisava ser manifestado para uma outra pessoa, e você vai lá e grita, e fala, e põe para fora, e de repente vem aquela energia que talvez estivesse trancada, você bota aquilo tudo para fora, e depois você para e vamos fazer a digestão disso. O psicodrama, ele anda muito junto em alguns aspectos, né? Só aprofunda sim. mais na reflexão e na percepção do diretor que vai fazer a condução e uma análise mais aprofundada dentro da psicologia, para poder dar os caminhos, né, que precisam ser dados. Mas quando você só brinca e para pensar, você já aprende muita coisa. Muita coisa. Sim. E em relação ao psicodrama, você tem alguma experiência na atuação com essa área? Como é? Não, Fernanda, eu não sou especialista em psicodrama, eu não conheço, né, eu não tenho propriedade para falar, mas eu sei que utiliza muito esse jogo de papéis, né, que, como você está falando, assim, de colocar, de você se colocar em outro papel, né, ou de você falar com outras figuras, muitas vezes representadas por objetos, por símbolos, e você conseguir viver aquela emoção, né? Então, o psicodrama é uma técnica, é uma área da psicologia, né? Uma técnica da psicologia. Eu sei que é muito rico e é muito casada mesmo com essas técnicas do teatro, né? Eu sempre penso, quando eu estou pensando em teatro, psicodrama, eu sempre penso, eu volto de novo para a brincadeira, né? Quando eu estou brincando com as minhas filhas, eu estou falando mais delas porque elas ainda estão muito pequenininhas e brincam muito. Qual a idade delas, Cecília? Qual a idade delas? 4 e 6, né? Então, a de 4 está bem no faz de conta, né? Então, está no mundo da fantasia total. Então, quando a gente senta para brincar, a criança acaba colocando a gente em situações que você respira e vê como é que se sai, né? Dos próprios personagens. Mamãe, agora você vai ser a filha. Aí ela se coloca como a mãe. E ela ali reproduz muito do que eu sou como mãe, né? Massa. Então ela faz coisas que eu disse, nossa, mas a mamãe faz isso? Ela, mamãe, você faz isso. Eles são os nossos mestres. Não é? A gente não veio, não foi para ensinar para eles, não. A gente veio foi para aprender com eles. É verdade. Então, assim, a brincadeira, eu vivo isso todo dia, né? Pela minha maternidade também, me coloca muito nesse confronto, né? De quando ela me coloca em situações que eu
eita, e agora, né? Quando elas me questionam, e isso muito na brincadeira mesmo, sabe, Fernanda? Assim, eu não vou comer, a mamãe diz que você tem que comer isso aqui. E aí eu tô como filha, né? E eu digo, mas eu não gosto de comer isso. Aí, mas você tem que comer, porque eu como, você tem que comer. Aí tem vários momentos que eu digo assim, gente, eu digo pra vocês que vocês têm que comer uma coisa porque eu como. Não, mas você diz. E aí a gente vai se descobrindo realmente, vai se percebendo, e eu vou refletindo nessa minha relação com os outros, né? Nas brincadeiras lá, tem hora que eu sou o pai, nas brincadeiras lá elas são o pai, eu sou elas, né? Então tudo isso vai se somando, né? Vai contando. Eu lembro de um dia que na nossa brincadeira lá, eu era a filha e ela era a mãe, e ela estava no carro e ela falando no celular. Aí eu fui e falei, mas pode falar no celular, né? Eu querendo ser a mãe julgadora e tal. Aí ela, mamãe, não pode não, mas às vezes você usa. Então aquilo ali, pra mim, foi, eita, nunca mais vou usar o celular no carro, né? Porque eles pegam tudo, e mais do que pegar tudo, na brincadeira eles me fazem enxergar isso, né? Total. E se a gente se abrir nessa brincadeira para enxergar e para buscar evoluir, é uma ferramenta muito poderosa. Como o jogo é importante, porque ele é revelador. E pela revelação você pode ter a transformação. É isso aí mesmo, é estar aberto a essas oportunidades, né? Que às vezes é só uma brincadeira, né? Parece ser só uma brincadeira, mas na verdade é uma oportunidade de você se perceber em situações e se permitir experimentar comportamentos diferentes, né? Se é controlado, se é só uma brincadeira, se é um laboratório, eu acho que as pessoas se soltam mais para se permitir mais e se conhecer mais. Por isso que eu acho que se torna ainda mais valioso, né? Estou gostando muito dessa conversa, porque é um aprendizado e eu me identifico muito com a tua vibe, assim, a gente fala a mesma língua. É engraçado, uma vez eu cuidando aqui do muro da minha casa, passou o lixeiro com o carrinho do lixo, passou na rua, é um senhor, estava passando e eu estava pendurado no muro e eu, boa tarde, amigo. Aí ele parou, olhou assim, boa tarde. Eu falei, muito obrigado pelo seu trabalho. Aí ele parou e falou, tá, de nada. Aí a gente começou a conversar. É muito estranho o senhor vir me cumprimentar, né? Como se ele estivesse falando, eu sou uma pessoa invisível, como é que o senhor está me vendo? Sim. Aí eu acabei oferecendo água, ele parou, voltou, entrou, parou aqui na frente do portão e ficamos conversando. Aí ele, 70 anos, professor de história e trabalhava de gari. Aí a gente começou a falar da vida, começamos a filosofar umas coisas. Aí lá para Tchan, na hora que ele foi embora despedir, ele chegou e falou, os estranhos se reconhecem. Aí eu cheguei, tomei um susto assim, deu aquela arrepiada, caramba. E aí eu entendi, os estranhos se reconhecem, e eu reconheço você. Assim, né? Eu vejo é como se fosse dizer, se fosse num mundo telúrico, a gente sabe quem são as fadinhas, né? Os duendes, assim. É muito legal, é muito bonita essa tua energia, essa tua relação de maternidade. Eu te conheço do trabalho profissional, então essa generosidade que você tem de abraçar, de ser mãe, você é acolhedora. De todo mundo, né? Você é acolhedora, você tem essa energia legal, assim, e é um prazer muito grande, muito gostoso de poder trocar essa ideia, de poder conviver, a gente se encontra às vezes, conversa, teu marido, músico, doido pra gente parar e fazer um som, né? Pois é. Estamos aqui com os instrumentos, mas qualquer hora dessa a gente para poder brincar, e com as crianças, né? Temos filhos em comum, tuas filhas, com meus afilhados, né? A galera do Marcelo e da Yane, o Janinho e o Ângelo, e assim, a gente vai se encontrar muito ainda. E eu queria agradecer demais da gente estar aqui batendo esse papo, muito legal, eu acho que vai ser enriquecedor para poder dar luz para muita gente, que é isso que a gente também busca. Não adianta a gente ter um conhecimento, ter uma informação e guardar só para si, né? A gente tem que fazer as coisas fluírem, as informações, as energias, tudo que a gente faz, ela se parar, estagna. Por isso que o
o brincar faz com que a gente, esse movimento, não deixa a gente estacionar, não deixa a gente estagnar, parar. Porque na hora que para, enferruja. A natureza está ensinando para a gente o tempo todo na vida. É óbvio e é fato que vamos morrer e temos que aprender a conviver bem com isso. A morte não pode ser uma inimiga, ela tem que ser uma amiga, ela vem para nos ensinar também. Então, viver com leveza, com conexão, porque quando a gente está no contato com a natureza, com essa coisa mais solta, você se conecta mais com o universo. E quando você se conecta com o universo, você se conecta com as pessoas. Sim, e aí verdade. As coisas ficam mais fáceis. E eu queria te agradecer imensamente. Um beijo grande. E se quiser deixar alguma mensagem, alguma coisa, o que você diria para o mundo? Eu também queria agradecer, né? Eu acho que quando a gente recebe um convite, seja lá qual for, é porque alguém viu alguma coisa de bom na gente. E isso é um grande desafio. E, na verdade, um exercício que eu acredito que todo mundo tem que fazer, de achar alguma coisa de boa em todas as situações, né? Acho que isso traz a leveza. Você falando aí, né? Além de te agradecer, também é um prazer. Sempre quando a gente se encontra, Fernanda, é maravilhoso. Todas as nossas conversas, né? Tudo que a gente já fez junto, sempre foi muito bom. Eu também tenho essa conexão, assim, com a mesma vibe contigo. E você falando, eu concordei muito. Poxa, realmente... Eu tenho muita coisa parecida com o Fernando, eu gosto de muita coisa do Fernando, mas a gente estar perto de iguais, de parecidos, é muito cômodo. E eu acho que a última dica que eu daria é da gente buscar ficar incomodado mesmo, às vezes, sabe? De ouvir um diferente, de observar coisas diferentes, de se colocar em situações diferentes. Acho que eu gosto de dizer que eu gosto de gente, porque é igual esse que você falou, esse seu exemplo aí. Todo mundo eu gosto de conversar. Então, pode ser o trabalho mais simples para o trabalho mais complexo, pode ser a pessoa da vida mais simples com a pessoa da vida mais glamurosa. Eu sempre gosto de ouvir todo mundo, assim, eu tenho essa, sei lá, uma paixão, né, assim, de ver como as pessoas vivem, de saber como é que elas pensam e tudo. Justamente por isso, para poder a gente se abrir, para se conhecer e se questionar e querer entender melhor assim e saber se colocar melhor do mundo, né? Então, sim, eu adoro conviver com você, vou adorar todas as oportunidades que essa vida nos dá, né? E eu daria essa dica também, da gente se colocar entre os não tão parecidos, né? Se colocar em situações que a gente possa pensar diferente, sempre com essa abertura, né, de construção, de ouvir o outro, de ponderar, de ceder aqui, de ouvir um pouco mais ali. Eu acho que a gente cresce muito também na diferença, né? Então, fico à disposição, que eu puder ajudar. Existem ferramentas, existem técnicas, eu posso ajudar, você pode ajudar, mas eu acho que se a nossa fala trouxer, assim, uma luzinha para alguém, né, alguém que pensa, poxa, é mesmo, eu podia fazer isso, poxa... desde jovem que eu queria jogar vôlei, acho que agora com 35 anos estou velha, eu só quero dizer que, pelo amor de Deus, não, enquanto a gente estiver respirando, enquanto o coraçãozinho estiver batendo, vamos experimentar coisas novas, vamos se jogar mesmo nas situações que vale a pena. No mínimo, a gente se diverte. De quebra, a gente cresce um pouquinho, né? Então, acho que é isso que eu tenho para falar. Legal, fechou com chave de ouro. E eu vou colocar aqui depois também o teu contato da clínica, do teu trabalho, para que quem, né, que eu tenho certeza que quem nos assistir vai curtir, porque foi muito legal as informações. E é uma pessoa, uma profissional que está trabalhando para ajudar as pessoas. Então eu vou deixar teu contato aqui. Cecília, brigadíssimo, um beijo grande. Um beijo.